E o tema de hoje, ou melhor, o título da mensagem de hoje que nós vamos aprender é Descobrindo Quem Realmente Eu Sou. Repete, pastor Guto. Descobrindo quem realmente eu sou. Amém? Por isso que eu sempre incentivo vocês a trazerem a Bíblia, um caderno, caneta. Pastor, mas eu já sou da era aqui, então bota no bloco de anotação e anota, para depois você conferir isso daí em casa também, até porque a fé ela só vem por ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Jesus. Não tem outra fé que não seja através do meio da palavra de Deus. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se não trouxe a Bíblia, pode acompanhar no telão aí. Está funcionando direitinho aí? Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. Algumas versões vão dizer até assim, é uma nova criação. As coisas antigas, as coisas passadas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite de quarta-feira, nesse início do mês de maio, hoje é o dia 7, Pai. O número 7 na Bíblia aponta para a tua perfeição. O sétimo dia o Senhor descansou porque já tinha feito tudo e tudo estava perfeito. 7 são as cores do arco-íris que aponta para a aliança de Deus para com o homem, Senhor. E nós cremos que nesse dia o Senhor tem uma palavra perfeita ao nosso coração. Por isso usa a minha vida como mensageiro dessa sabedoria, desse entendimento, dessa revelação do reino dos céus. Que não seja eu por meio somente do meu intelecto, mas seja por graça, por unção do Teu Espírito Santo a falar conosco por meio das Sagradas Escrituras, Pai. Esse é o livro que quando nós abrimos e lemos, o autor se faz presente. Que nessa noite o Deus vivo, que o Seu Filho Jesus e o Seu Espírito Santo se manifestem de uma maneira muito preciosa a cada coração, e que não sejamos somente ouvintes, mas sim operosos praticantes naquilo que iremos ouvir nessa noite, Pai, e que nós venhamos a viver o mês de maio cheio da Tua graça, do Teu favor e da nova identidade que Deus tem para nós por meio do Seu Filho Jesus. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Nossa nova identidade. Como nós falamos domingo, nós vemos dias onde há uma crise de identidade. E por o ser humano estar perdido e buscando respostas para essa pergunta: quem eu sou? As pessoas vão para frente do espelho: meu Deus, eu não sei quem eu sou. E por essa crise existencial, obviamente, a cultura de um povo se abala. A cultura de um povo vai dizer e apontar e definir a identidade desse povo. Porque cultura são os valores, princípios, costumes, tradições, a forma de se alimentar, a forma de se vestir, por aí vai, que vão definir uma nação, um povo. E
nós acabamos sendo produtos dessa cultura. E como eu falei domingo, hoje tem pessoas que já não acham que nem são seres humanos. Não sei se você já viu, lá na Europa está uma onda, eu sou cachorro. Aí elas botam a fantasia, o outro bota na coleirinha, elas saem como se elas fossem um cachorro. E ela acha que é cachorro mesmo, gente. Pastor, não é brincadeira? Não, acho que não. Pela falta de identidade, pela falta de saber quem são, as pessoas estão cada vez mais perdidas e, consequentemente, a gente vai vendo crise política, crise econômica, crise nas religiões e por aí vai. Porque as pessoas estão perdidas. E Jesus diz: eu vim como pastor das ovelhas perdidas. E muitos, por buscarem essa resposta, e eu vejo que não estão errados, elas estão à procura desse conhecimento, né? Quantas que viajam lá para a Índia, chegam lá, ficam mais perdidas ainda, igual o trânsito da Índia, porque ninguém se encontra, ninguém se acha, tantos deuses, tantas religiões, e voltam mais perdidas do que foram. Eu aqui não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, a gente respeita todas elas. Mas nós não vivemos religião, nós vivemos relacionamento com Deus, à luz da sua palavra. Então, para descobrir realmente quem nós somos, antes de eu buscar o autoconhecimento, é preciso buscar o conhecimento lá do alto. Vou repetir para você. Não estou dizendo que está errado a gente buscar o autoconhecimento. Acho que é válido. Mas antes de eu buscar o meu autoconhecimento, quem eu sou de fato, eu preciso saber de onde eu vim. Qual é a minha origem? Eu vim de uma explosão? Eu vim do macaco? Ou eu vim de Deus? Então, antes do autoconhecimento, eu preciso buscar o conhecimento que é do alto. E como é que eu vou buscar o conhecimento que vem de Deus? Só tem um jeito, gente. À luz das sagradas escrituras. Pastor Guto, mas como é que o senhor vai crer num livro que demorou 1500 anos para ficar pronto, com 40 autores? Não dá, esse livro está ultrapassado. Ele é tão atual, mais atual do que o jornal que sai hoje. Continua sendo o livro mais lido do mundo e o mais vendido também. Porque é a palavra de Deus. É o único livro que a gente lê e o autor está presente com a gente. Porque não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. Ele é espírito e vida. Você pode ler o mesmo versículo e capítulo, seja de um salmo, de um provérbios, de um evangelho. Deus vai falar com você todos os dias de uma maneira nova e diferente, de acordo com o que você precisa. Ao ponto de Deus dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós da Ohana cremos que Deus fala através da sua palavra. E nós incentivamos todos os nossos membros e irmãos queridos, leiam, estudem a palavra. Não tem nada contra podcast, YouTube. Tome cuidado, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa estragada lá. Então, antes de você ser formado por opinião dos outros, seja formado pelo próprio Deus. Leia você. Pastor, mas eu leio, não entendo. Continua lendo. Daqui a pouco você vai começar a entender. Eu, desde os meus 16 anos, quando eu encontrei Jesus na minha vida, aqui na Praia da Armação, eu sempre, antes de ler a Bíblia, eu orava e pedia a Deus, eu quero entender. Tem coisa que eu leio, eu não entendo, mas o teu Espírito, ele pode me clarear, ele pode me iluminar, ele pode me trazer entendimento. E assim tem sido há mais de 30 anos, ele tem me dado entendimento. Então, é na palavra que nós encontramos as respostas para todas as nossas dúvidas e perguntas.
Hebreus capítulo 4, versículo 12. O autor de Hebreus vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é através da palavra de Deus que nós vamos buscar essa clareza, esse entendimento da nossa própria existência e também da nossa identidade. Quem de verdade nós somos. E é através da palavra que nós aprendemos que, após a queda de Adão e Eva, a alma começou a prevalecer na vida do homem e da mulher. Porque enquanto eles estavam no jardim do Éden, no paraíso, tendo intimidade, relacionamento diários com Deus, eles eram revestidos da glória de Deus, havia uma vida ativa espiritualmente sobre eles. Mas quando eles pecam, desobedecem, caem, espiritualmente eles morrem, são expulsos do paraíso. E aí é que eles percebem que estavam nus, porque até então eles não percebiam que estavam nus, porque eles estavam revestidos da glória de Deus. Vai! Botaram lá uma folhinha de figueira, ela secou, apodreceu, ficaram pelados de novo, e aí Deus veio, e aí galera, como é que vocês estão? Aí ficaram escondidos literalmente lá atrás da moita, com medo de Deus, porque agora eles estavam enxergando, vendo a vergonha deles. Gênesis 3:7, vai lá comigo. Abriram-se então os olhos de ambos, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia falado para eles: olha, de tudo que tem aqui vocês podem comer, menos dessa. Aí a cobrinha foi lá e fez a cabeça da Eva para comer, e a Eva disse: olha, Adão, vamos experimentar esse fruto aqui que é bom. Os olhos, o paladar, fizeram com que eles pecassem. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram, fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Adão falando com Deus. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, quando eles caíram, espiritualmente eles morreram. Então passaram a ser dominados pela alma e pelo corpo. O grande erro para nós que já temos um relacionamento com Deus, já vou falar sobre isso, é acharmos que nós temos um espírito. Não, nós somos um espírito. Só que aqui, Adão e Eva, os seus descendentes, foram almas viventes, ou seja, seres vivos, mas sem vida espiritual. E aí, uma pessoa que é dominada pelos seus sentimentos, vai dar bom ou vai dar ruim? Pastor, mas a Bíblia não fala que a gente tem que fazer o que está no coração? Não, isso é ditado popular e de amigo seu que não quer assumir um problema para ele. Fala: faz o que teu coração manda. Aí tu faz o que teu coração manda, quebra a cara e ainda bota a culpa em Deus. Ai Deus, mas eu me botou no rolo. Tu fez o que teu coração quis, não que a minha palavra te orientou. Por quê? Porque
A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, onde a gente toma as nossas decisões, tem as nossas vontades. Dá ruim, gente. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Olha o que Deus está dizendo aqui de uma forma muito clara. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, as pessoas sem Deus são dominadas pela sua mente e pelos seus sentimentos. E elas se tornam escravas de vícios, de complexos, de traumas. Do grego, alma é psique, aonde surgiu psicologia, psiquiatria, aqui a nossa futura psicóloga. A minha filha recém se formou também em psicologia. É uma ferramenta que ajuda muito as pessoas, só que vai ajudar elas naquilo que é o passado delas. Porque para o futuro não tem como, só se for adivinho, só se for vidente. Então ela vai auxiliar a entender as coisas que ocorreram ali, para ver se dá uma desenrolada. Mas quanto mais cavar no passado, mas não lembra não, porque foi lá quando era na minha infância, na minha adolescência, ela traumatizou, lá enrolou. Aí já vem a neurose, já vem o complexo, está tudo enrolado. Por quê? Porque aponta para o nosso passado. E Deus não tem como mudar o nosso passado. Nós não somos definidos pelos nossos passados, nós somos definidos por aquilo que nós somos em Cristo. Não é pelos nossos erros. Quem te define para Deus não são os teus erros, os teus pecados. Quem te define para Deus é o que o Senhor Jesus fez por você na cruz. E se você não entender isso, você vai ter sérias dificuldades e problemas de se relacionar com o próprio Deus. Por isso é que Deus não tem como fazer uma reforma, um puxadinho, né? Uma obrinha ali para dar uma ajeitada. Não trabalho, nunca trabalhei com obra, mas pelo que eu vejo, é mais trabalhoso e custoso fazer uma reforma numa casa do que levantar uma casa nova. Você concorda comigo? E às vezes nós temos essa má compreensão que Deus só ajeita aqui que vai ficar bom. O pessoal, não, cara, não tem como. Teu passado está estragado. Não tem como. Eu tenho que fazer de novo. Se tu quer vida espiritual, tu vai ter que nascer de novo, porque essa vida tu tem que morrer para nascer de novo. Não tem uns caras que a gente, rapaz, só nascer de novo. Tu já falou essa frase, falaram para ti? Já? É assim com todo mundo. E como é que a gente vai nascer de novo? Na próxima encarnação, pastor? Não, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, que há uma vida e uma morte. Depois disso, segue-se o juízo. Porque se fosse para desenvolver
desenvolver, melhorar, eu faço um raciocínio lógico aqui com você. A humanidade estaria bem melhor, mais evoluída, não regredindo, não piorando. Ao ponto de hoje a gente está num caos, exatamente por essa crise de identidade. Você concorda comigo? Senão também não tem problema. Mas eu procurei. Então, não tem como fazer uma reforma, um consertinho, um puxadinho. Deus vai te dar uma vida nova. João 3,3. Olha o que ele falou para um grande homem, mestre dos judeus, o Nicodemos. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém, quem? Alguém. Quem? Qualquer um. Todo mundo. Seja gremista, colorado, havaiano, figueirense, preto, branco, rico, pobre, bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, tatuado, não tatuado, careta, muito louco, qualquer um. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o próprio Jesus estava dizendo para um homem já cheio de conhecimento, cheio de entendimento na palavra de Deus, mas na Torá, nos 5 primeiros livros que Moisés havia escrito. Ele fala: Nicodemos, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, não vai ter vida espiritual. Mas como assim? Eu já sou velha, minha mãe já morreu, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não entendo. Ele falou: rapaz, eu estou falando de coisas naturais para ti, já não está entendendo? Imagina se eu for falar das coisas do reino dos céus. Tu vai virar o cabeção. Uma coisa é você nascer da barriga da tua mãe, outra coisa é você nascer do Espírito. E para nascer espiritualmente, você vai precisar nascer do Espírito e da água. E aí sim nós nascemos de novo. Então nós que cremos em Jesus, é muito louco, porque a gente acaba nascendo 2 vezes e morrendo uma só. Você consegue fazer esse raciocínio aí? Você nasceu da tua mãe, nasceu do Espírito, vai morrer uma vez só. Está no lucro. E vai ressuscitar para uma vida eterna. Porque quem tem Jesus não morre, vive para sempre. Então, quando é que a gente nasce de novo? Jesus explicou para Nicodemos: olha, assim como Moisés, lembra? Moisés, tu conhece muito bem, né? Ele levantou a serpente de bronze, e todo mundo que era picado pela serpente, pelas cobras venenosas lá no deserto, estava morrendo, olhava para a serpente de bronze, era curado, e Deus salvava. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando: eu vou morrer na cruz pelos pecados do povo. Todo mundo que olhar e crer e confiar no meu sacrifício por ele vai ser salvo e vai nascer de novo. E é nesse momento que nós cremos em Jesus, falamos: Jesus, eu creio e eu te aceito como meu Salvador. Na hora a gente nasce de novo, nós nascemos do Espírito. Então o nosso espírito que estava adormecido passa a ter vida. Então agora nós temos, como é que temos? Não, né? Somos um espírito, que temos uma alma que está no corpo. Não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Não, você é um espírito. Deus é. Jesus falou para a mulher samaritana, lembra lá em João 4? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, porque Ele, Deus, é espírito. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus nos criou
a sua imagem e semelhança, ou seja, então nós somos o Espírito, só que a gente não vê, mas está aqui, dentro do nosso corpo, aonde está a nossa alma. E Deus se relaciona exatamente com o nosso Espírito. E aonde nós vamos alimentar o nosso Espírito? O saco vazio não para em pé, né? Então a gente precisa comer para fortalecer o corpo. Se eu deixar de comer, eu vou ficar fraco fisicamente. E se eu deixar de me alimentar da palavra de Deus espiritualmente, eu também vou ficar fraco. Pastor Guto, mas nem todo mundo é filho de Deus. Olha que interessante que o próprio Senhor diz em João capítulo 1, versículo 12, para você entender o novo nascimento. Mas a todos quantos o receberam. Tem gente que não recebe Jesus? Tem gente que não acredita. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas quem crê e recebeu Jesus, deu-lhes o poder de ser feito o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. 13. Os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nasceram espiritualmente por meio da sua fé em Jesus. Romanos 10, 8, 9 diz: se você crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, você será salvo. Você vai nascer de novo e agora você passa a ter uma vida espiritual. Só que nós não vamos virar monge, vamos se isolar e não vamos ter mais relacionamento. Jesus fala assim: gente, eu não vou tirar vocês do mundo, vocês vão ficar no mundo para brilhar minha luz no meio do mundo. Senão como é que as pessoas vão acreditar? Vocês vão ser sal da terra e luz do mundo, vocês vão influenciar as pessoas através do meu amor. Só que agora nós temos vida espiritual, e o que define a nossa nova identidade é exatamente assim como Cristo é, nós também somos nele. João 10, 10. Aqui Jesus está falando sobre ele ser o bom pastor. E aí ele diz assim, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então tem pessoas que pegam esse versículo e falam: mas Jesus disse que eu vou ter vida e vida em abundância, pastor Guto. Então eu vou viajar de primeira classe na Europa. Aleluia. Vou ficar num hotel 5 estrelas. Não tem problema nenhum. Só que você precisa ter o verdadeiro entendimento e a verdadeira interpretação desse versículo. Quando ele fala aqui, vida, não é a bios, a nossa vida de biologia, o estudo a vida biológica, a vida humana. No grego aqui do original é zoe, e zoe no grego é a natureza de Deus. Ou seja, vocês vão ter o mesmo Espírito de Deus na vida de vocês e de forma abundante. O Deus que criou todas as coisas colocou uma porção dele dentro de nós. Uau! Diga para essa pessoa: você é muito importante para Deus. Então, se há uma porção de Deus agora dentro daqueles que creem, o que nos define para Deus não é o nosso passado, nossos traumas complexos,
neuroses, frustrações, não, mas quem nós somos em Jesus. 1 João capítulo 4, não é João, tá? Não é o Evangelho, é lá a carta, lá no final da Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 17. João 4, 17. Acharam? Eu vou ler em duas versões para ficar mais claro ainda. Mais claro que o Home Progress. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, ou seja, não precisamos ter medo do juízo, não precisamos ter medo daquele dia do tribunal que nós vamos prestar conta, a gente vai ficar em paz, a gente vai ter confiança. Por quê? Pois segundo Ele é, Jesus, também nós somos neste mundo. Ou seja, nós que o aceitamos, nós que cremos em Jesus, no seu Evangelho, na sua boa notícia, Deus olha para nós e não vê o culto no seu passado, Ele vê o seu Filho Jesus. E Ele vai se relacionar comigo e me tratar da mesma forma que Ele trata Jesus. Lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio de uma forma de pomba sobre ele? E aí uma voz do céu disse o quê? Esse é meu filho amado em quem eu me agrado. Então tira a neura da tua cabeça que Deus está como um detetive investigando a tua vida para achar uma brecha, um pecado, um erro, para te fuzilar, para te matar, para pesar a mão, para te castigar. Quem é pai e mãe aqui sabe do amor que você tem pelos seus filhos. E por mais que eles desobedeçam, por mais que eles aprontem, o amor que você tem por eles jamais vai acabar. Só de você balançar a cabecinha assim, eu sei o quanto vocês amam os pimpolhos e pimpolhos, depois eles crescem, mais trabalho ainda. Né, irmãzinho? Agora imagine o amor de Deus por nós, gente. Tira isso da tua cabeça, porque quando Ele olhar para você, da tua nova identidade em Cristo, lembra aquele que está em... É uma nova criação, agora você é Espírito. As coisas velhas, passadas, já não existem, mas Deus não se lembra mais. Porque agora você é filho, você é filha. Assim como Cristo é, você é nele, nesse mundo. Deixa eu ler numa versão mais contextualizada para nós nos dias de hoje, uma linguagem mais... 1 João 4,14. É o 17. Obrigado. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos nos apresentar diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Jesus. Uns cultos atrás a gente passou um videozinho da galera chegando no céu, todo mundo trazendo. Lembra quem estava? Bem legal.
Então a galera chegava no céu com tudo aquele bichinho feito na terra. Não, olha, eu li a Bíblia, o Evangelho. Aí quando botava lá na balança, aí dizia se estava aprovado ou não. Todo mundo, ó, reprovado. Aí chegou um que na hora que ele foi dar assim, Jesus encostou do lado dele e botou um livrão assim. Aí quando botou, ele aprovado, mas como assim? Foi, esse confiou, esse creu. Esse não ficou dependendo das suas próprias obras. Esse nasceu de novo, ou seja, ele tem vida espiritual. Ele tem Cristo, a nova identidade dele é Cristo. E aí, rumo à eternidade, sem escala, em purgatório, seja onde for, mais que não gosta de mim. Você está entendendo a sua real nova identidade em Deus? Você não tem noção do poder de você nascer de novo e ter uma vida espiritual com Cristo Jesus. Você nunca mais vai ficar se enxergando e se sentindo, desculpa a expressão, o cocô do cavalo do bandido. Porque assim como Jesus é, assim nós somos desse mundo. Então nada vai poder mudar a nossa real identidade em Jesus. Por isso, a dica que eu te dou, o conselho que eu te dou, estude e medite textos e referências da Bíblia que vão apontar quem nós somos em Cristo e da nossa nova identidade em Cristo. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto, lá em Lucas 4? O que Jesus usou para vencer a Satanás e a tentação do diabo? A palavra. Está escrito. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não, mas nem só está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Está escrito. Então, como é que eu vou firmar a minha nova identidade? Através da palavra. Amém? E o diabo, como acusador e nosso inimigo, ele sempre vai querer trazer o nosso passado de volta. Mas você, é mesmo, né? É mesmo. Você tem que estar posicionado na palavra. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, agora eu sou filho de Deus, amado, abençoado, justificado, curado, transformado. Anote aí, eu vou te dar quatro virtudes de quem está em Cristo. Em Cristo nós somos, em primeiro lugar, incondicionalmente amados. Não tem o que você faça para comprar o amor de Deus, e nem o que você deixe de fazer para Deus te amar. Não tem como. O amor de Deus por você é ágape, ou seja, é um amor incondicional. Pastor, mas eu não mereço. Eu sei, eu também não. Mas graças a Deus que o amor dele por nós não tem condição. Não tem. Pastor, mas qual é a condição para Deus me amar? Não tem, Ele te ama muito. Deus amou o mundo de tal maneira, incondicionalmente, que deu o único filho dele para morrer por nós naquela cruz para nos salvar. Você quer amor maior que esse? Às vezes tem pessoas que, Deus prova que tu me ama. E meu Deus do céu. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, lembra? Quem lembra o que é misericórdia? A palavra misericórdia está sempre na boca dos crentes, né? Misericórdia.
misericórdia. Oh, Deus, misericórdia. Oh, o que é misericórdia? É misericórdia, né? De uma forma bem simples para você entender. Misericórdia é Deus não dar para a gente o que a gente merece. Castigo, juízo. Imagina teu filho prontou lá contigo, você está doido para puxar a orelhinha dele, para o filho levantar, assim, ficar bem vermelhinho. E você, em vez daquele puxão de orelha, você leva ele para tomar um sorvete, um açaí ali na pequena polícia. Isso é que você teve misericórdia. Entendeu? Você poupou ele do mal que ele merecia. Por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, nós estávamos ainda no pecado, longe de Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, se misericórdia Deus não dá o que a gente merece, o que é graça? Siri lá da Praia da Armação, lá. Graça, pastor, eu aprendi que é favor imerecido. Mas vamos entender o que é esse favor imerecido. É Deus nos dar o que a gente não merece. Então ninguém vai ser salvo por obra, ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque paga o imposto, paga o IPTU, IPVA, porque... Não, gente. A gente vai para o céu por causa da graça. Ele nos salvou, não é que a gente vai se salvar. Somos salvos pela graça. É um presente de Deus para nós que cremos em Jesus. Então, diga comigo: em Cristo eu sou incondicionalmente amado por Deus. 1 João 4, 9 e 10. Olha que coisa linda. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, pela fé em Jesus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em casa leia Romanos 8, 32 em diante. Nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem morte, nem problema, nada. A Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? É a nossa íris. Tenta botar o teu dedo aí no teu olho para ver se consegue. Bota, nossa, tenta botar o... Fecha automático, né? E tão bem protegido que é a nossa vista, a nossa visão. Deus está dizendo: rapaz, tu é muito bem mais guardado que o Tesouro Nacional. Amém? Em nome de Jesus, que você sinta-se amado incondicionalmente por Deus. Em segundo lugar, em Cristo nós somos altamente favorecidos. Diga: altamente favorecido. Romanos 5,17. É que às vezes a gente é tão bobinho, tão soberbinho, que Deus nos abençoa tanto que a gente já começa a achar que a gente é bom o suficiente, né? Fala, não, mas isso aqui tudo é favor de Deus.
E se você não tiver a humildade para reconhecer que tudo é favor de Deus na tua vida, você vai achar que Deus está te devendo. E tudo que você faz e conquista, realiza por causa do teu esforço. E aí é que tu quebra a tua cara. Por isso que Deus fala, Ele resiste ao soberbo, mas Deus dá graça e favor aos humildes. Isso não significa que você vai ser uma pessoa passiva, malandra, vadia. Não, tu vai trabalhar, vai levantar cedo, vai fazer o teu melhor, vai se empenhar. Só que você sabe que é a bênção de Deus, é o favor de Deus na minha vida. Tem gente que diz, né, nunca foi sorte, foi trabalho, alguma coisa. Para nós não é que é sorte, é favor de Deus. Amém? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Paulo estava falando da queda de Adão. Adão pecou, a morte reinou. Muito mais, os que recebem a abundância da graça, do favor e do dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus. E o que é reinar? Não é ter domínio? Sim ou não? É ter domínio. Hoje as pessoas são dominadas, né? Seja por uma folhinha de tabaco, cigarro, seja uma folhinha de maconhazinha mesmo. Hoje é o, como é que é o nome daquele trenzinho que é o... Esse vape mesmo aí, coisa do... São dominados por isso. Pastor, mas quem é ansioso precisa dar uns tec para dar uma aliviada. São dominados por isso. Não estou aqui julgando, criticando quem usa ou precisa. Estou falando que quem reina em vida com Cristo domina e tem domínio sobre a ansiedade, porque o príncipe da paz vive nele. Não é que a gente não tem problema, a gente também tem. O coração também bate mais forte, a mão também soa fria, mas a gente sabe para onde correr. Não é assim? Mas eu creio que Deus, através de Jesus, nos torna altamente favorecidos. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Paulo está dizendo aqui, gente, o legalismo veio só para mostrar o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o homem está todo atrapalhado no pecado, nos seus erros. Deixa eu favorecer aqui então, aonde teve pecado, erro, não sei o que, eu vou fazer superabundar. Eu vou super fazer o meu favor, eu vou favorecer eles de uma maneira que eles não têm nem como explicar. E a religião sempre vai dizer para nós assim, gente, sai do ponto A e o teu sucesso está lá no ponto B. Ponto B tá. Mas para eu chegar nesse ponto B, eu tenho que fazer algumas coisas, tenho que dar alguns passos, seguir algumas regras. Venho para o ponto B, pastor. Aleluia. Estou ouvindo a oração da manhã, estou jejuando, não perco o culto, estou lendo a Bíblia, estou no curso. Vou chegar no ponto B. Às vezes tu chega, às vezes não. E aí, quando tu chega, tu vai falar assim: glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos. Mas dentro de ti, eu sou soberbinho. Tu acha que foi tu que fez a parada acontecer. Agora, quando eu entendo que não sou eu que é a favor de Deus, não que isso vai me fazer viver no pecado, na bagunça, entendeu? Pastor, mas Paulo disse aqui, pastor, que a graça vai superabundar no pecado. Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Não é nesse sentido. Até porque se o pecado gera morte, por que eu vou viver na bagunça no pecado? Eu vou querer viver na presença de Deus, onde tem o favor dele. Faz sentido? Então como é que eu vou chegar lá? Não preciso chegar lá. Eu já tenho a graça, eu já tenho o favor de Deus, já tenho Jesus. A graça de Deus me basta. Se eu chegar lá, beleza. Se não chegar, tudo certo, eu vou chegar lá.
não tem nóia, não tem neura, está tudo certo. Mas a religiosidade quer porque quer que chegue no ponto dele. Não, foi um bom pai, não sei o que ele fez. De repente o teu filho vem na igreja, e aí tu vai ficar se culpando? Puxa, mas eu fiz tudo para ele estar na igreja, ele não está na igreja. Então, a graça de Deus te guarda, o favor de Deus está sobre ti. Quem foi o sucessor de Davi? Foi o mais velho dele? Foi o mais bonitão, cabeludão, Salão? Cara, foi o filho que ele teve um enrosco danado, uma história triste de linha direta da época que eu ainda assistia. O cara mandou assassinar o marido da mulher, mandou a mulher vir para o palácio, chama a mulher, engravidou, o filho morreu. Deus falou: Davi, meu filho amado, tu é favorecido mesmo, hein, cara? Pelo amor, mas te ajeita seu cabeção. E dali veio Salomão, reino de paz. Puxa, pastor, que loucura. Pois é, vai entender o amor de Deus. Ele era favorecido de Deus. Aonde Davi ia, Deus lhe dava vitórias. Mas vai ver a vida familiar de Davi, se não era toda atrapalhada. Mas ele tinha a graça de Deus, ele tinha a favor de Deus. Então não brinca com o pecado, mas seja cheio do favor de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Primeiro, então, incondicionalmente amado. Segundo, altamente favorecido. Terceiro, totalmente aceito. Hoje em dia tu tem que fazer o que todo mundo faz, senão tu não é aceito. Não é assim? Para Deus não precisa, você precisa ser igual a gente aqui. Graças a Deus aqui na rua todo mundo é diferente. Porque Deus aceita a gente como a gente é. Graças a Deus por isso. Amém? Mateus 11, 28 ao 30. Lá na Ohana só tem sufista. Não, aqui na igreja não é só sufista. O pastor é sufista. Tem uns irmãos que são sufistas, mas tem outros que não são sufistas. Mas são irmãos em Cristo. Tem uns que nunca surfaram, agora estão começando a surfar também, não tem problema. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está excluindo alguém aqui? O convite é para todos. Baixo, alto, rico, pobre, feio, pobre, rico, todo mundo. Atos 10, 34, 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o faz, o que é justo lhe é aceitável. Pode chegar um sheik aqui de helicóptero, não vai ter nenhum lugar reservado para ele aqui não. Se tiver lugar ele vai sentar, senão ele vai ficar lá em quase em pé. Vai chegar um mendigo aqui todo fedido, vai sentar no nosso meio como todo mundo. Se Deus não faz acepção de pessoa, por que eu vou fazer? Em Cristo nós somos totalmente aceitos. Óbvio que depois que Ele nos aceita, Ele também vai nos moldar e transformar para ficarmos cada vez mais parecidos à sua imagem e semelhança.
Não foi o que ele falou para a mulher que foi pega em flagrante adultério? Cadê os que eram para jogar pedra em você? Não te condenaram? Não, Senhor, foi todo mundo embora. Eu também não vou te condenar. Vai, mas não pense mais. Não vai continuar nessa vida de destruição e morte, minha filha. Tem um caminho novo e uma vida nova para você. Tem uma nova identidade para você. Amém? E por último, em quarto lugar, somos completamente justificados. Diga comigo, eu sou completamente justificado diante de Deus, não por causa das minhas obras, mas por causa de Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não pecou, gente? A Vanessa ou Jesus? Você? Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Onde é que Deus fez Jesus pecado por nós, gente? Muito bem, lá na cruz. Pastor, é muita informação hoje, pastor, acho que ficou pesado, podia ser mais leve hoje. Mas eu quero que você possa, o mês inteiro, ruminar, meditar, e formar dentro de você essa sua verdadeira e real identidade de Cristo. Amém? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu não sou justiça porque eu faço tudo certinho. Eu sou justiça porque eu creio no que Jesus fez por mim na cruz. Então como é que eu, sendo pecador e todo falho, sou justo diante de Deus? Porque o próprio juiz, que é Deus, declarou e imputou sobre mim a própria justiça dele. Não pelas minhas obras, mas pela obra do seu Filho Jesus. Isso é lindo. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A oração do justo é poderosa. E por aí vai. Que na verdade não somos nós, é Cristo em nós. A esperança da glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus. Ou seja, quem é completamente justificado é porque já não está mais. Aí você vai, não vou nem te levar para comer pizza, vou te levar para comer churrasco lá na Tropina. Sentasse? Já fiz a pergunta. Quem está completamente justificado é porque não está mais. Vamos, carioca, puxa aí. Ah? Quase bateu na trave, assim na linha. Não está mais condenado. Não tem mais condenação para nós, não tem mais porque você se sente culpado, não tem mais porque você viver debaixo de sentimento de condenação. Porque você já viu a pessoa que está devendo? Ela fica toda. Por isso que o ditado fala: quem não deve, não tem. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:1: agora, pois, já nenhumazinha, nada, condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja,
nós estamos livres, absolvidos, amados, abençoados, transformados. Porque assim como Ele é, nós somos nisto. Deus olha para nós e vê Jesus. Você tem que olhar para você e ver Jesus. Por mais que às vezes você não bota a fé. É o teu Espírito. É o teu Espírito. Tu não tens o que tu és. Não é que você vai. Não. Não te emociona. É o teu Espírito. É Cristo que está dentro de você. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça por um instante. O Espírito de Deus, Ele quer testificar ao teu espírito que você nasceu de novo, que você já aceitou a Jesus. Não é uma mudança de igreja, não é mudança de religião, é o novo nascimento. E só nasce de novo, só nasce do Espírito aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. Quando as mulheres foram ver o seu corpo no domingo pela manhã, a pedra dos seus sepulcros havia sido removida. O corpo de Jesus já não estava mais lá dentro do sepulcro, porque Ele já havia ressuscitado. Lá haviam 2 anjos que perguntaram para as mulheres: por que vocês estão chorando e procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justiça. Nós estamos livres. O Deus que é perfeito, o Deus que é justo, nos tornou filhos amados, incondicionalmente, justificados totalmente, aceitos plenamente. Nós somos altamente favorecidos por Deus, não porque nós somos bons, mas porque Ele nos ama. Ele te ama, e Ele tem sim uma nova vida para você. Por isso não vale a pena você remoer o teu passado. É por isso que Paulo, cheio do Espírito, escreveu: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, já ficaram para trás, não tem mais como. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Coloque a mão sobre o seu coração e declare comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração e quero te pedir perdão pelos meus pecados e por toda a minha vida velha. Me lava e me purifica com o poder do teu sangue, porque nesta noite eu confesso e creio com o meu coração e com a minha boca: Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Entra, Jesus, no meu coração e me dá uma vida nova. Eu quero a verdadeira identidade em Cristo para a minha vida e o meu futuro. Hoje eu descobri quem realmente eu sou em Deus, por meio do seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo novo nascimento e pela nova vida. Em nome de Jesus, eu creio que eu sou incondicionalmente amado, altamente favorecido, totalmente aceito e completamente justificado.